14 Mundo Zumbi Capítulo 66 Matança ou Massacre. Nilo estava de pé no topo do coqueiro, firme como uma montanha, enquanto traçava a linha produzida pela explosão da bala. A bala explosiva voou e girou no ar, apontando para a horda de zumbis de estimação a 2 a 3 milhas de distância de sua localização. O Snipping Slingshot é uma arma de nível 1 grau Celsius capaz de matar inimigos à distância extrema. O estilingue de precisão de nível 1 multiplicará a quantidade de força que o usuário usou ao puxar as borrachas para longe do quadro, esticando-o. A 5 km de distância do Nilo, a cena de animais sendo perseguidos por outros animais é aparente. Os animais perseguidos estão fugindo em histeria sem direção. Atrás deles estão os animais ainda mais ferozes em vários tamanhos, os animais perseguidores que podem ser facilmente identificados do resto. Diferentes tipos de espécies, mas uma coisa é comum nos animais caçadores. Todos eles tinham olhos esverdeados, feridas podres estão sempre presentes por todo o corpo, não importa o tamanho. Eles são os animais de estimação zumbis ou animais que perseguem a infecção de suas presas. A maneira de ficar mais forte do animal de estimação zumbi é praticamente a mesma dos zumbis humanos. Consuma outro apocalipse vírus para fortalecer a concentração do seu próprio. E assim como os humanos zumbis, eles mudarão instantaneamente os alvos para seres vivos se eles virem um. Mesmo quando eles estavam lutando, se eles vissem um humano ou qualquer coisa viva se aproximando deles, eles não hesitariam em parar sua luta e mudar seu alvo para o ser vivo. Era como se os zumbis tivessem uma espécie de rancor por qualquer coisa viva. Diferente dos zumbis humanos, o número de zumbis de estimação não estava diminuindo. Eles estavam até se multiplicando a uma taxa extremamente rápida. Portanto, embora existam animais de estimação zumbis de nível 1 graus, o nível 0 e o Alpha Step Level 1 grau são os que mais dominaram a população. Os animais de estimação zumbis perseguiam os animais mutantes onde quer que fossem. Um gato zumbi laranja-sangue em particular estava em cima de um cachorro zumbi correndo. Ambos os olhos tinham um traço, se não um olho totalmente verde. Verificando o fato de que eles são de fato animais de estimação zumbis. Eles estão perseguindo um coelho tão grande quanto um cão adulto. De repente, tanto o gato quanto o cachorro pararam quando ouviram o som de um apito nos arredores. Eles ficaram lá em silêncio enquanto tentavam identificar a localização do som. À medida que mais e mais zumbis percebem o som de um apito, os decibéis do som também aumentam. O gato zumbi está curiosamente olhando ao redor quando uma bola do tamanho de uma moeda apareceu de repente na frente de seus olhos. O gato zumbi, como se estivesse assustado, instantaneamente arqueou as costas enquanto sua pele ficou em pé ao longo do final. Ele não tem o luxo de tempo para se esquivar, pois a bola do tamanho de uma moeda já perfurou entre seus olhos, matando o vírus apocalipse dentro dele. A bola do tamanho de uma moeda não parou por aí, pois já havia perfurado o crânio do gato zumbi e já havia se encaixado na base do rabo do cachorro zumbi. Não parou por aí. Quando o impulso da bola do tamanho de uma moeda parou, um som de clique pode ser ouvido, seguido por um pequeno vácuo de espaço. A área circundante escureceu quando foi engolida por essa explosão em pequena escala. Os animais de estimação zumbis são transformados em carvão em um instante. Aqueles na periferia foram derrubados com seus corpos em pedaços. Nilo viu tudo isso e ficou animado. Embora Nilo esteja muito longe do local, com a ajuda de sua visão aprimorada, ver uma cena um tanto borrada de 3 a 3 km de distância não é um problema. Quando a Exploding Bullet chegou ao local da horda de zumbis, uma pequena nuvem de cogumelos subiu no ar junto com o som da explosão. Nilo viu a área, bem como os animais de estimação zumbis ao redor sendo engolidos pelas chamas por causa da explosão. Embora o local em que explodiu seja diferente do que Nilo tinha em mente, sua mira se agitou por causa de sua pontaria ligeiramente mediana. O talento mestre da arma permite que Nilo empunhe qualquer arma que desejar. Mas a desvantagem disso é que não é um tipo de talento específico para armas. Por exemplo, se Nilo tivesse o talento específico para armas ou um talento que não fosse muito amplo, assim como o talento de atirador nível 1 graus, acertar um pequeno objeto a 3 km de distância será uma tarefa fácil, não importa qual arma ele use, desde que possa chegar ao seu destino. Já que de todos os ofícios, mestre de ninguém. Esta citação é a melhor maneira de descrever o Nilo agora. Mas apesar de seu objetivo ser diferente do original, ainda serve ao seu propósito original.
para matar zumbis o máximo possível sem desperdiçar a cara bala explosiva. Os avisos do sistema continuam ecoando na cabeça de Neely. Mais de uma dúzia de zumbis são mortos por essa explosão. Animais de estimação zumbis de nível 1 e abaixo não tiveram a chance de escapar, pois foram queimados quase instantaneamente. Só com essa explosão, Neely já havia ganho 34 pontos de apocalipse. O investimento que ele fez com a bala explosiva já havia sido recuperado, e seu lucro é ainda mais surpreendente. Ainda restam 5 balas dentro da caixa, mas Neely já havia ganho 24 pontos apocalipse como lucro. Além do mais, Neely também recebeu um aumento de 0,10 pontos de atributo ao matar 2 zumbis de nível 1 graus naquela explosão. O som da explosão atraiu os outros animais de estimação zumbis. Eles se reuniram em direção ao local enquanto olhavam curiosamente para os arredores queimados. Neely antecipou que essa situação provavelmente aconteceria. Depois de verificar os prêmios que recebeu daquela bala explosiva, ele carregou outra no bolso de couro do projétil do estilingue. Ele puxou a borracha e esticou para trás até que a borracha chegasse ao limite. Neely achou a situação atual agradável. A primeira bala sozinha consegue matar 2 animais de estimação zumbis nível 1 graus e 12 animais zumbis meio passo nível 1 graus. Quanto mais se Neely disparasse as 5 balas restantes. O coração de Neely está batendo muito forte, devido à excitação e felicidade. Felizmente, isso não afetou sua pontaria ligeiramente mediana. Os animais de estimação zumbis encheram a área de explosão novamente. Se Neely conseguir atingir o centro dessa horda de zumbis de estimação, com a bala explosiva, seu número de pontos do apocalipse não estará mais em seca e, em vez disso, experimentará uma abundância de pontos pela primeira vez. Neely não podia esperar mais. Ele soltou o bolso do projétil e o Snipping Slingshot fez seu trabalho enquanto jogava a bala explosiva em uma velocidade extremamente rápida, assim como a bala anterior. A área foi atingida novamente e é engolida pela explosão. Uma nuvem de cogumelo subiu no ar. Os animais de estimação zumbis são engolidos pela explosão. Por mais que tentassem, os zumbis de estimação ainda não conseguiam lutar contra a terrível bala explosiva. Ao contrário de antes, Neely não parou e, em vez disso, pegou outra bala da caixa e a carregou no Snipping Slingshot em perfeita transição. Neely mirou enquanto esticava a borracha mais longe da armação até atingir o limite de sua elasticidade. Neely solta o bolso do projétil e deixa a terceira bala explosiva voar em direção ao próximo local que tinha um número denso de animais de estimação zumbis. Neely é viciado nessa matança, ou melhor, um massacre. Alguns dos animais mutantes já haviam se aproximado da localização do Neely. Eles estão agora a apenas 1 ou 2 milhas de distância. O lado dos zumbis será interrompido toda vez que ouvirem outro conjunto de explosões. A distância entre os animais de estimação zumbis e os animais mutantes está começando a aumentar graças à interrupção de Neely. Neely disparou a última bala e os animais de estimação zumbis naquela área certamente morrerão. Outro conjunto de belas explosões ecoou enquanto os animais de estimação zumbis se perguntavam por que e como. Usando o 15 Apocalypse Point, Neely comprou uma caixa de Levrel Onigraus Exploding Bullet mais. O nome da bala tem um mais, o que significa que era mais forte que a bala explosiva anterior que Neely comprou. O anterior também é muito mais barato em comparação com suas novas balas. Neely abriu a caixa e pegou uma bala explosiva. Era um pouco maior do que a primeira bala explosiva. Sua cor não mudou, que ainda é a mesma de antes, com preto e cinza fluindo como uma nuvem de fumaça subindo. Os animais de estimação zumbis mais da linha de frente já estão espalhados, ou talvez tenham aprendido que formar grupos seria semelhante ao suicídio. Os animais de estimação zumbis da linha de frente já conheciam os truques para evitar serem assados, mas, felizmente, os animais de estimação zumbis na retaguarda não sabiam desse fato. Neely sorriu como um demônio sob sua máscara. Soltar o bolso do projétil foi adicionado à lista dos favoritos de Neely. A nova bala explosiva atingiu a área que Neely havia marcado com sucesso. Um vácuo é criado e é seguido pela nuvem de cogumelos subindo para o ar. Os animais de estimação zumbis ao redor são engolidos instantaneamente pelo fogo. Eles não tiveram a oportunidade de lutar, pois já dariam seu último suspiro depois de apenas alguns segundos de ouvir a explosão. O massacre do Neely continuou. Seu Apocalipse Point e pontos de estatísticas estão aumentando constantemente. Mundo Zumbi Capítulo 67
Colheita abundante 2 a 3 milhas de distância do Nilo. Cogumelos de nuvens e fumaça continuaram a subir um após o outro. Uma chuva de membros quebrados de animais caiu enquanto a área ao redor continuava sendo devastada. Animais de estimação zumbis são o alvo principal do Nilo. Mesmo assim, os animais mutantes que fogem do local em pânico às vezes se envolvem na área da explosão. Esses animais mutantes se tornaram as vítimas que Nilo mais queria evitar. Não é que Nilo os veja como um aliado ou algo assim. Nilo simplesmente não queria um massacre sem sentido. Ele sabia que haveria uma anomalia em todo tipo de espécie. Por exemplo, em um grupo de lobos intrigantes, haveria um filhote honesto. Antes de conhecer o real alinhamento dos animais mutantes, Nilo queria evitar matá-los o máximo possível. Eles podem ser um recurso valioso para os humanos na luta contra os zumbis. Claro, eles também podem se tornar o pesadelo dos sobreviventes humanos e dos zumbis. Ou eles podem permanecer neutros, mas com a perseguição entre os animais de estimação zumbis e o animal mutante agora, eles serem neutros é o mais improvável de acontecer. E, claro, a verdadeira razão pela qual Nilo queria evitar matá-los é que matar os animais mutantes não lhe deu nenhum tipo de recompensa. Pontos de apocalipse ou pontos de estatísticas. Você escolhe, não há nada para Nilo ganhar. Nilo só pôde protestar em silêncio. Se esses animais não ocupassem os vários pontos no local da explosão, os zumbis deveriam ser os que estavam morrendo e não eles. Que desperdício de Apocalipse Point. Não há nenhum benefício em matá-los. Nilo não lamentou o desperdício de pontos da Apocalipse por muito tempo. Porque no sistema, sua contagem de pontos da Apocalipse estava experimentando a primavera. Nilo tornou-se bastante viciado na beleza das explosões. Claro, ele também se tornou bastante viciado na beleza de seu Apocalipse Point que continua subindo e com seus pontos de estatísticas que continuam subindo a cada explosão. No futuro, se surgir uma oportunidade, Nilo certamente faria esse tipo de coisa novamente. Neste momento, os animais mutantes e os animais de estimação zumbis já estão se aproximando de sua localização. Há apenas 1 ou 2 milhas de distância que os separa, e essa distância ainda está diminuindo a cada segundo que passa. Mesmo que Nilo ainda quisesse continuar cultivando por mais pontos do Apocalipse, ele sabia que, ao fazê-lo, só traria problemas para si mesmo. Nilo não quer que a situação se transforme em algo desagradável. E sem uma montaria para montar, Nilo não poderá ir tão longe antes de ser superado pela horda de animais mutantes e animais de estimação zumbis. Eles vão devorá-lo em pouco tempo, não importa o quanto ele se torne mais forte. Como diz o ditado, 2 mãos pensam melhor que uma. Sem força esmagadora, Nilo só poderia orar se ele chegasse a esse tipo de situação. Nilo não se tornou arrogante e ganancioso. Tudo bem, Nilo admitiu que é ganancioso, mas não é burro. Ele sabia quando parar. Além disso, a quantidade de Apocalipse Points que Nilo ganhou neste evento já atingiu 545 no total. Ele até gastou 30 Apocalipse Points para comprar 2 conjuntos de balas explosivas aprimoradas, incluindo o primeiro. Ao todo, ele gastou um total de 100 Apocalipse Points nesse evento, com os 40 Apocalipse Points para a bala e 60 Apocalipse Points para os Nipping Slingshot. Antes do início do massacre, o Nilo tinha um total de 75,5 pontos de Apocalipse. Os Nipping Slingshot custa 60 Apocalipse Points, enquanto as balas explosivas de nível 1 grau Celsius custam 10 Apocalipse Points. O Apocalipse Point do Nilo havia sido reduzido a míseros 5,5 depois daquela compra. Mas depois de disparar a primeira bala sozinho, Nilo já ganhou um total de 34 pontos de Apocalipse, aumentando sua contagem de pontos de Apocalipse para 39,5. Essa única bala já havia recuperado o custo da munição. Com as 5 balas explosivas normais restantes, Nilo ganhou uma média de 30 pontos de Apocalipse em cada explosão. Uma média de 2 ou 4 zumbis de nível 1 grau serão fritos toda vez que ele disparar uma rodada. Nilo então comprou 2 conjuntos da bala explosiva aprimorada que lhe custou 15 pontos de Apocalipse por caixa. Quando Nilo disparou a última rodada da bala explosiva aprimorada, seu total de pontos de Apocalipse já estava no topo de 500 mais. O total de pontos do Apocalipse que Nilo tinha agora são astronômicos 520,5. A barra N. Nilo ganhou 545 AP depois de disparar todas as balas, incluindo a primeira.
545 menos 30. Custo da bala explosiva aprimorada, mais 5,5. O AP restante depois de comprar o estilingue e as balas explosivas normais no início, igual 520,5. Isso significava que Neely já havia recuperado os 70 Apocalypse Points que ele investiu para comprar os Nipping Slingshot e a primeira caixa de balas explosivas anteriormente. Ele até ganhou 445 Apocalypse Points de volta como lucro depois de gastar outros 30 Apocalypse Points para as duas caixas de balas explosivas aprimoradas. Com esses pontos, a jornada de Nilo como humano de nível 1 não deve mais ser uma preocupação. Nilo armazenou os Nipping Slingshot dentro do espaço de armazenamento. Os 3 metros cúbicos de espaço de armazenamento estavam agora repletos por causa dos 2 cachos de coco que Nilo havia colhido anteriormente. Nilo usou 100 Apocalypse Points para atualizar o storage space. O espaço de 3 metros cúbicos tornou-se 6 metros cúbicos. O espaço foi dobrado depois disso. Nilo poderia dizer com orgulho que os 100 pontos do Apocalipse foram bem gastos. O espaço de armazenamento lotado de antes agora estava meio vazio. Ele guardou os Nipping Slingshot de um lado junto com a caixa vazia de balas explosivas. Mais ansioso do que nunca, Nilo desceu do coqueiro como um lagarto. Com sua força recém-descoberta, descer se tornou muito mais fácil. Matar tantos animais de estimação zumbis não apenas lhe deu abundantes pontos da Apocalipse. As estatísticas de Nilo também tiveram um grande incremento. Anfitrião, Nilo nível 1 graus vontade, 10,2 constituição, 9,7 energia, 9,7, 9,23, arma, marreta nível 1 graus katana de libertação estilingue de precisão nível 1 graus bala explosiva nível 1 graus, 0 talento, mestre de armas nível 1 pá, 420,5 LP, pontos de nível, 0,1 aumento de 2,34 pontos de estatísticas. Nada mal. Nilo acenou com a cabeça em satisfação enquanto sorria sob a máscara preta. Um rastro de mão e pegada apareceu no tronco do coqueiro enquanto Nilo descia. Com o aumento repentino de seus pontos de estatísticas, controlar a força que lhe os levará a tempo. Nilo não teve tempo de se adaptar à sua força recém-descoberta por enquanto, pois estava correndo contra o tempo. Nilo pisa no chão novamente. Rachaduras podem ser vistas sob seus passos. No horizonte, o sol já começava a se pôr. Os arredores já estão perdendo sua luz habitual. Pela última vez, Nilo queria tentar despertar Máximo. Mesmo que sua ação interrompa o processo de evolução de Máximo, não importa. Haverá outra oportunidade no futuro. Sobreviver por mais um dia tem prioridade. Mas parece que Nilo não precisa mais fazer nada. Por quê? Porque Máximo já tinha acordado meia hora atrás. Depois de procurar por aí, Máximo chegou a pensar que Nilo já havia saído. Máximo viu a marreta ao seu lado e usou a cauda para levantá-la com curiosidade. Depois de um tempo, Máximo aproveitou seu brinquedo recém-descoberto e esqueceu o desaparecimento de Nilo. Felizmente, Nilo deixou a marreta para trás, ou então Máximo já poderia ter saído por causa do tédio. Quando Máximo viu Nilo novamente, sentiu-se surpreso e feliz. Máximo então ansiosamente veio para o lado de Nilo com um sprint. Nilo sorriu e ficou exultante com a visão. Parece que ele não precisará mais abandonar Máximo. Máximo estava saltitando pelo Nilo como um cachorro que acabava de conhecer seu dono depois de uma semana de férias. Sua língua estava esticada e sua cauda balançava para a esquerda e para a direita. Nilo estava prestes a procurar a marreta, mas parece que Máximo já o havia vencido. Nilo percebe que Máximo está segurando a pesada marreta com a cauda. Máximo ainda continua abanando a cauda com a marreta como se estivesse apenas acenando com um bastão. Nilo sorriu sob a máscara enquanto acariciava a testa do Carabal. Ele então pula na parte de trás de Máximo para um passeio. De repente, o chão tremeu levemente, como se estivesse passando por um pequeno terremoto. Máximo fica agitado quando vira a cabeça na direção do Barangay Hall. Como se soubesse o que estava por vir, o corpo de Máximo também estremeceu de medo. Máximo olhou para Nilo que agora está sentado na cela nas costas de Máximo antes de moar no ar como se estivesse pedindo algo a Nilo. Nilo percebe que Máximo já deve ter experimentado esse tipo de coisa. Ele já sabia o que estava acontecendo por aquele tremor do chão sozinho. Parece que Máximo é um Carabal com uma história também.
Nilo não perdeu mais tempo enquanto segurava o reinado com as duas mãos com força. Ele então chutou levemente a barriga lateral de Máximo como se fosse a deixa. Ei! Sim! Nilo gritou enquanto Máximo e Vavi corriam em direção à próxima aldeia. Mundo Zumbi capítulo 68. Máxima evoluído. Sons de cascos batendo na estrada ecoaram na noite serena enquanto a lua crescente branca pairava alta no céu escuro. Um homem e um caraba percorrem a longa e reta estrada nacional com uma velocidade impressionante. A longa estrada é vagamente iluminada pela lua crescente acima. O homem e o caraba eram Nilo e Máximo. Eles já viajaram bastante e parece que não tinham planos de parar tão cedo. Eles ainda estavam viajando, usando a estrada nacional como guia para a próxima aldeia. Essa estrada em particular é chamada de Corredor de Uli, pois se assemelhava a um corredor alongado. Partindo da aldeia de Uli até a próxima aldeia, que é Anjin, esta estrada nacional em particular formava uma linha reta muito longa. Como os dois lados da estrada são em sua maioria verdes, atribui-se ao fato de ambos os lados terem sido uma plantação de cana-de-açúcar. A ilha de Uli tornou-se um local famoso. Os motociclistas costumam vir aqui para tirar selfies antes do início do apocalipse. Máximo está correndo há uma hora seguida sem suar a camisa. Nilo não impediu Máximo, pois ele não é contra. Se Máximo decidisse descansar ou desacelerar, estava tudo bem para Nilo também. Eles estão agora na periferia da vila de Anjin, de qualquer maneira. Como eles estão correndo para o tempo anterior, eles pularam principalmente as aldeias sob a vila de Uli. Juntamente com a impressionante velocidade de Máximo, chegaram à vila de Anjin com pouco tempo e nenhuma dificuldade. A missão de emergência que o sistema havia emitido às pressas também havia sido concluída com sucesso quando eles chegaram ao limite da aldeia de Uli Anjin. Como Nilo ainda está montado nas costas de Máximo, ele decide aceitar as recompensas mais tarde. Enquanto montava nas costas de Máximo, Nilo viu uma casa de aparência simples no lado direito da estrada. A casa era de cor branca, então localizá-la à distância não era uma preocupação. A iluminação que veio da lua crescente também ajudou. Como a noite já estava ficando mais profunda, Nilo finalmente decidiu descansar e comer lá. Ele agitou o reinado na direção da casa de aparência simples. Máximo obedece obedientemente. Depois de um tempo, eles chegam perto da casa. Máximo diminuiu a velocidade lentamente e parou logo depois que chegaram à porta da frente da casa de aparência simples. A casa era simples e sem graça, tendo apenas uma cor em seu corpo. Se esta casa estiver incrustada com o emblema da igreja, sem dúvida parecerá mais uma capela do que a capela da aldeia de Compud. Nilo esquadrinhou os arredores e não notou nenhuma forma de perigo. Nilo decidiu explorar o interior da casa antes de se instalar. Os zumbis de nível 1 tendem a emboscar suas presas, afinal. Quando Nilo entrou, ele não pôde deixar de se maravilhar com a visão. Com a visão aprimorada de Nilo, ele poderia dizer que o interior da sala é bastante organizado e limpo. Estava quieto e sereno como a noite, juntamente com a fraca iluminação que vinha da lua crescente do lado de fora. Esta casa parece sinistra. A casa estava super limpa e bem conservada. Foi incomum, especialmente porque o mundo agora está passando por um apocalipse. Nilo até pensou que este lugar poderia ter sido estéril desde o início do apocalipse até agora. Mas não há poeira aparente nos móveis simples que decoravam a casa. Parece que há realmente alguém que ainda está mantendo este lugar. Nilo fica alerta enquanto tira sua katana de sua saia. Era aceitável se fosse apenas um zumbi que preparasse uma emboscada. Mas se um sobrevivente humano fizesse isso, já seria uma questão totalmente diferente. Zumbis, ou melhor, o apocalipse vírus controlando o zumbi ainda não tem a capacidade de esquema. Mas os humanos já têm essa vantagem muito antes mesmo do apocalipse começar. Pode-se dizer que já fazia parte da natureza humana. Nilo não sabia por quê, mas ele podia de alguma forma sentir a aura sombria que cerca este lugar. É como se houvesse algo aterrorizante à espreita no escuro. Correntes elétricas percorreram a pele de Nilo enquanto um arrepio percorreu sua espinha. Embora este fosse um bom lugar para dormir, Nilo não se arriscou e decidiu ir embora. Sem saber nada sobre esta casa simples, Nilo decidiu jogar pelo seguro. Nilo não queria conhecer o dono desta casa simples, não até que ele se tornasse muito mais forte. O desconhecido é o mais assustador. Mesmo que Nilo tivesse tido um tremendo aumento em sua força mais cedo, ainda era melhor não arriscar sua vida.
Eles poderiam simplesmente procurar outra casa para dormir, de qualquer maneira. Nilo embainhou apressadamente sua katana e saiu. Sem qualquer aviso, ele pula nas costas de Máximo e grita um ei. E há para fazer Máximo se mover. Máximo fugiu e regressou à estrada nacional. Enquanto a silhueta de Máximo e Nilo desaparecia na penumbra da noite, a porta da casa de aparência simples lentamente se fechou sozinha. Uma voz rouca de um homem soou dentro da casa junto com o fechamento da porta. Não se preocupe, querida, teremos outra oportunidade no futuro. Após alguns minutos de busca, Nilo encontrou uma pequena cabana. Sua parede foi feita com folhas secas do que são amarradas. Era realmente uma cabana pequena, pois só tinha um quarto. A cabana está inclinada de um lado porque uma coluna de bambu foi quebrada. Nilo sai de Máximo. Ele decidiu ficar aqui por uma noite. A pequena cabana é lânguida, mas normal, e muito melhor em comparação com a casa de aparência simples, mas sinistra, anterior. Também foi garantido que não há nada escondido nesta pequena cabana. Há apenas um quarto, e a cabana também é bastante pobre. Nilo imaginou que provavelmente seria necessário apenas um empurrão de um homem adulto para fazer a cabana cair no chão em ruínas. Nilo pegou uma fruta de coco do espaço de armazenamento e a cortou ao meio diretamente. Máximo, que viu esta cena, arregalou os olhos de surpresa. Máximo já tinha visto essa cena algumas vezes. Mesmo assim, Máximo ainda não podia deixar de se surpreender toda vez que o Deus Todo-Poderoso fazia essa façanha. Materializando coisas do nada. Adoração. Adoração. Nilo sabia que uma fruta de coco não seria suficiente para Máximo. Ele pegou mais 3 e cortou ao meio. Com o aumento de sua força, cortar a casca dura do endocarpo do fruto do coco ao meio não é mais um problema. Ao contrário de antes, há pouco ou nenhuma obstrução. Máximo esperou alegremente, e depois que Nilo cortou com sucesso 3 frutas de coco ao meio, Máximo animou-se. Nilo pegou uma fatia e comeu feliz. Enquanto comia, Nilo também observou Máximo comendo. Só agora percebeu que a aparência de Máximo havia mudado um pouco. Máximo agora é mais volumoso. Seu ombro frontal é repleto de músculos. Sua pele e chifre agora têm um brilho metálico mais aparente. Nilo também notou que a área do pescoço de Máximo agora tinha uma carapaça protuberante. A carapaça está situada logo abaixo da orelha de Máximo, até a base do ombro frontal. Era marrom escuro. A carapaça está em ambos os lados do pescoço do Carabal. Nilo lembrou que era a área onde o zumbi do chapéu de palha havia atingido antes. Talvez esse também seja um dos fatores que envolvem a evolução de Máximo, pensou Nilo. Até agora, Máximo ainda segurava com força o cabo da marreta. Nilo queria recuperá-lo antes, mas descobre que Máximo não está disposto. Então Nilo finalmente decidiu deixá-lo como está. Máximo parece ter gostado da marreta pesada. Nilo já tem uma arma melhor, de qualquer maneira. Se ele o pegasse de volta, ele ficaria no canto do espaço de armazenamento sem fazer nada além de ocupar um espaço livre. Nilo terminou apenas 3/4 da carne do fruto do coco. Ele não queria deixar a carne para trás, mas sua capacidade estomacal não permite mais. Se ele escolher com força comer o quarto restante, Nilo não duvidou que seu estômago pudesse sofrer uma explosão. Uma explosão é uma bela arte. Mas se era seu estômago explodindo, isso já era um assunto diferente. Máximo também havia terminado os 3 frutos de coco, incluindo as cascas duras. Máximo viu que Nilo ainda tinha mais, então ele se arrastou lentamente em direção a Nilo. Nilo empurrou o resto da carne de coco para o Carabal. Máximo cavou alegremente novamente. Depois que terminou aquela fatia, Máximo se moveu em direção à fatia que Nilo já havia terminado de comer toda a carne. Máximo então começou a comer a casca dura do endocarpo da fruta alegremente. Nilo pensou que Máximo ainda não estava satisfeito como antes, então pegou outro coco do espaço de armazenamento e estava prestes a cortá-lo ao meio quando Máximo se deitou no chão para dormir. Máximo viu a nova fruta de coco que surgiu do nada, mas acabou ignorá-la e fechou os olhos. Nilo achou que Máximo já estava cheio, então guardou a fruta de coco novamente no espaço de armazenamento. Nilo pensou que talvez a razão pela qual Máximo comeu muitos frutos de coco antes era porque pode ajudar na sua evolução. Nilo entrou na pequena cabana e se deitou no piso de bambu gasto. Nilo notou que o teto tinha muitos buracos. As estrelas, assim como a lua crescente, são visíveis de sua posição abaixo.
Nilo olhou para a lua crescente branca acima antes de cair no sono. Vou dormir cedo. Amanhã, precisarei cultivar pontos do apocalipse novamente. Mundo Zumbi capítulo 69. E amanhã chegou e Nilo acordou, eventualmente. Ele está apoiado na barriga de Máximo enquanto toma seu café quente enquanto espera o sol nascer. O café veio da System Store e custa 3 Apocalipse Points por uma xícara. Nilo decidiu comprar um. Ele tinha uma reserva abundante de pontos do Apocalipse, de qualquer maneira. O café foi aquecido quando Nilo o obteve. Tem um sabor doce e amargo, para a satisfação de Nilo. Nilo chegou a pensar que o café era feito especialmente para ele. Nilo gostou do café com a marca Nesquik e decidiu comprá-lo novamente no futuro. Máximo também está saboreando seu próprio leite. Nilo também o comprou do sistema com 5 pontos Apocalipse por um pequeno balde, apenas o suficiente para satisfazer a curiosidade de Máximo. Máximo apreciou o leite quente como se fosse uma iguaria única na vida. De acordo com a descrição do sistema, tanto o café quanto o leite tinham a função de saciar a fome. Isso permitirá que uma pessoa não sinta fome por pelo menos um dia. Claro, só dizia não sinta fome. A pessoa ainda precisará comer para obter os nutrientes necessários para o corpo. O sistema tinha vários tipos de itens consumíveis que podem restaurar ou até mesmo aumentar temporariamente a força de uma pessoa. Em termos de jogo, os consumíveis do sistema são como um tipo diferente de poção. Por exemplo, o grande hambúrguer que custava 40 pontos de Apocalipse tinha a função de saciar a fome, curar ferimentos graves, além de um aumento temporário de 1,0 pontos de constituição na duração de 5 minutos. Com o estoque atual de Apocalipse Points do Nilo, comprar um não será um problema. No entanto, Nilo não comprará um, a menos que seja necessário. O preço do café e do leite está dentro da faixa aceitável para sua mesa diária. Antes, quando Nilo navegava pelos itens da loja, ele não verificava os consumíveis na loja do sistema completamente e apenas examinava os primeiros itens de toda a lista antes de prosseguir. Se Nilo soubesse que esse tipo de item também existe na loja, com certeza usaria na luta contra o zumbi do chapéu de palha. Esse tipo de item é muito popular como salva-vidas para o protagonista do romance que ele gostou. Um aumento de 1,0 constituição durante esse tempo certamente seria uma grande ajuda para ele. Embora comer no meio da batalha seja perigoso, Nilo pensou que poderia pelo menos fazê-lo durante o tempo em que o zumbi do chapéu de palha ainda estava preocupado com o Máximo. Mas o problema está no custo do Big Burger, que é de 40 pontos de Apocalipse, que naquela época já é metade de seu total de pontos de Apocalipse. Além disso, comprar um não valeria a pena, pois os zumbis de nível 1 grau só dão a ele 5 pontos de Apocalipse se forem mortos. Ainda assim, Nilo tomou nota dessa comida em particular, mesmo que custasse muito, se pudesse salvar sua vida, que por si só superaria o valor dos pontos do Apocalipse gastos para comprar a comida, já valeria a pena. Nilo também anotou os outros itens e imprimiu seus preços, bem como seus vários usos em sua memória. Quando Nilo estava navegando pelos vários itens listados na loja, Nilo se deparou com um item que poderia fazer um animal selvagem se tornar um animal de estimação leal. Isso significava que o animal selvagem que tivesse esse item seria reconhecido como o animal de estimação do hospedeiro pelo sistema. Um animal de estimação é o companheiro mais próximo do anfitrião, de acordo com o sistema. Leal e não hesitará em oferecer a vida pelo anfitrião. Priorizará a vida do anfitrião sobre a sua própria. Isso era o que o sistema descreveu que os animais de estimação para os anfitriões seriam. Nilo comprou um item com 50 Apocalipse Points do System. Apesar de ter custado muito, realmente valeu a pena. Além das características básicas de mascotes mencionadas pelo sistema, ele também tinha outras funções. Pode parecer que Nilo não confiava na lealdade de Máximo, na verdade era o contrário. Embora ele só tenha conhecido Máximo ontem, Nilo sabia que ele não se esquivaria de uma batalha contra qualquer zumbi, bem, exceto pelos numerosos animais de estimação zumbis. Nilo sabia que ainda era cedo para tirar uma conclusão, mas considerou isso um investimento e uma garantia. Ei! Agora posso oficialmente chamar Máximo de meu bichinho. Nilo disse com um sorriso no rosto sob a máscara. Com este item, Máximo só será leal a ele. Embora possa parecer uma forma de restringir o Máximo, na verdade não é o caso. Além de não trair Nilo e coisas do gênero, o item realmente tinha outro uso. Por exemplo,
Se Máximo tivesse este item com ele, Nili poderá ver o requisito de Máximo para evoluir. Dessa forma, se disponível no sistema, Nilo poderia comprar o item necessário para a próxima evolução do Máximo. Ficou claro que Máximo também queria ser mais forte. Seu ódio e medo dos zumbis são aparentes. O item também pode coletar automaticamente o Apocalipse Vírus que Máximo matou. Nili pegou o item do espaço de armazenamento do sistema e depois de mostrá-lo a Máximo, cujos olhos brilharam ao ver o item, Nili então equipou o item no Carabao Encantado. Máximo não sabia o que o item faria. Tudo o que Máximo sabia é que, como era um metal, seu sabor deve ser maravilhoso. Neste momento, Máximo ainda pode ser chamado de herbívoro. Com seu aparente amor por coisas metálicas, chamar Máximo de metalvoro é errado. N. Eu não sei se existe um termo apropriado para isso, então vou me ater ao metalvore por enquanto. Se você tiver sugestões, por favor diga na seção de comentários. Brincos de lealdade. Pet. Equipe-o em qualquer animal e você ganhará um companheiro eterno. Depois que Nilo pressionou o botão equipar em Máximo, os brincos de lealdade apareceram de repente no nariz de Máximo. Os dois brincos serviram de piercing no nariz para Máximo. Era dourado e tinha um brilho metálico. Os brincos são um pequeno círculo de metal que tem um buraco no meio, um toroide. A princípio, Nilo pensou que depois de pressionar o botão equipar que está apontando para Máximo e os brincos da lealdade dentro, ele seria perfurado nas orelhas do Carabao. Mas ao contrário de sua expectativa, na verdade foi equipado no nariz de Máximo, cortesia do sistema. Nilo notou que Máximo parece estar muito mais legal agora que tinha um piercing. Para ser honesto, Máximo parece selvagem e intimidador com o piercing no nariz. Máximo viu os brincos que de repente apareceram do nada mais cedo, perfurando seu nariz. Máximo se assustou no início, mas logo se acostumou. Nilo pensou que Máximo ficaria furioso ou com dor por causa do piercing que levou no nariz, mas parece que ele estava pensando demais. Máximo parece não se incomodar com o piercing. Pelo contrário, Máximo até lambeia de emoção. Nilo suspira de alívio ao ver que Máximo está bem. Embora fosse cruel para ele fazê-lo sem o consentimento de Máximo, Nilo pensou que, no final das contas, ainda era para o benefício de Máximo. Com Máximo sendo vinculado pelo sistema agora, isso significa que o caminho de Máximo para se tornar mais forte já está definido. Embora morrer prematuramente fosse diferente, Máximo está agora enrolando a língua em todos os brincos. Em sua cauda, Nilo podia ver a marreta sendo sacudida por Máximo como se fosse papel. Nilo não sabia por quê, mas podia adivinhar vagamente que Máximo não largou a marreta desde ontem. De qualquer forma, como Máximo já estava se divertindo, Nilo decidiu recolher a recompensa da missão de emergência que o sistema emitiu às pressas ontem. Missão de emergência. Fuja da situação atual. Concluído. Descrição. Os animais de estimação zumbis estão ficando mais fortes rapidamente. Os animais mutantes são empurrados para trás em sua batalha de atrito. Os animais mutantes haviam começado a evoluir há alguns dias e não podiam suportar o ataque constante dos animais de estimação zumbis. Os animais mutantes na Vila de Uli estavam começando a migrar para outra área para preservar sua espécie. Animais de estimação zumbis estão em sua cauda perseguindo por sua vida. Uma horda de animais mutantes e animais de estimação zumbis estão vindo em seu caminho. Objetivo: sobreviver. Corra por sua vida. Mova-se para a próxima aldeia. Concluído. Recompensa: talento de empunhadura dupla nível 1 graus. Nível 1 graus Kriegsmesser da agonia. Receber? Sim não. Nili pressionou o botão sim e instantaneamente, o Kriegsmesser of Agony foi automaticamente armazenado no espaço de armazenamento do sistema. Por outro lado, a cabeça de Nilo é bombardeada pela vasta informação que veio do talento de empunhadura dupla nível 1. Nilo já sabia como empunhar duplamente, mesmo antes de transmigrar para cá. Um lápis em uma mão e uma borracha na outra. Não é considerado empunhadura dupla. Nilo sabia que não estava em um mundo de jogo onde a dupla empunhadura seria restrita se ele não atendesse ao requisito de poder empunhar duas vezes. Nilo poderia até empunhar a marreta e a katana da libertação antes. Ainda assim, ele não o fez. Ambas as armas tinham uma grande diferença em termos de peso. Nilo achava que era um incômodo e, além disso, a empunhadura dupla é mais apropriada ao lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo.
O talento mestre de armas é um talento que abrange quase todas as armas disponíveis. Mas é claro que, em troca de ter uma infinita variedade de opções de armas, Nili só aprendeu o básico dessas armas com o próprio talento mestre de armas. Ainda assim, Nili não se arrependeu de comprar esse talento mestre de armas do sistema. Foi por causa desse talento que a base de Nili em todas as armas é bastante sólida. O Dual Wield Talent é o mesmo que o Weapons Master Talent. Ambos os talentos cobriam a maioria das armas disponíveis devido à sua amplitude. Depois de digerir as informações fornecidas pelo talento Dual Wield, Nili comparou os dois talentos e agora está certo de que o talento Dual Wield é mais forte que o talento Weapons Master. O talento de empunhadura dupla apenas aborda o tópico de empunhadura dupla, ao contrário do talento mestre de armas do que cobriu praticamente o básico de todas as armas do mundo. Embora Nili já soubesse como usar o Dual Wield antes, na verdade não era tão proficiente quanto mostrado dentro de sua cabeça. Mas depois de digerir o conhecimento, Nili agora está bastante confiante em manusear fluentemente duas armas ao mesmo tempo. Mundo Zumbi Capítulo 70 Kriegsmesser-Ophagoni. Depois que os fluxos de conhecimento do Dual Wield sendo derramados na mente de Nili diminuíram, Nili levou o Kriegsmesser-Ophagoni para dentro do espaço de armazenamento do sistema. O Kriegsmesser, faca de guerra, é uma arma curva que tem um comprimento de 1,25 metros. Não parecia muito diferente da katana da libertação. Ele também tem uma lâmina de borda única. O punho da Kriegsmesser inclui uma guarda cruzada RT1 Nagel, uma saliência semelhante a um prego que se projeta do lado direito da guarda cruzada, longe da parte plana da lâmina, para proteger a mão da espada do portador. O cabo era colorido com uma faixa vermelha e preta, enquanto a lâmina tinha uma linha vermelha no centro. Assim como qualquer outra arma que Nilo tinha, o Kriegsmesser é colorido principalmente com vermelho e preto. Mas diferente deles, a cor vermelha do Kriegsmesser tem uma sensação diferente. Se observado com cuidado, pode-se sentir angústia, a dor e muitas outras emoções negativas dentro dele. É como se a alma vingativa das vidas que o Kriegsmesser colhe tivesse sido selada na própria lâmina para fazê-la sofrer na eternidade. Os batimentos cardíacos de Nili estão acelerados desde o momento em que ele tirou o Kriegsmesser-Ophagoni do espaço de armazenamento. Enquanto Nilo traçava a linha vermelha no centro da lâmina do Kriegsmesser, ele podia sentir uma aura de raiva, dor, remorso e muitas outras emoções surgindo na própria lâmina. A linha vermelha na katana da libertação pode fazer a pessoa se sentir à vontade, ao contrário do Kriegsmesser da agonia que pode fazer a pessoa sentir um tipo diferente de emoções negativas. Nível 1 graus Kriegsmesser-Ophagoni, uma arma que veio direto de um campo de batalha. Estava cheio das almas dos falecidos que a arma havia matado. Uma grande arma para a tortura. Tem o efeito de multiplicar o nível de receptores de dor do alvo. Uma arma de nível 1 graus de pico. Ótimo para a tortura. Hein? Nili disse dentro de sua mente desanimada. Tortura. Nili tinha visto alguém fazer isso no filme. Tortura. Ele tinha lido algo sobre isso antes. Em alguns casos, Nilo gostou, principalmente quando foi o protagonista quem fez a tortura de um determinado vilão. E às vezes, Nilo sentir a pena da pessoa torturada, especialmente se for o protagonista ou pelo menos a família, amigos ou ajudante do protagonista. Em suma, Nilo se sentiria mal se a pessoa torturada não tivesse feito nada de errado em sua opinião, enquanto se sentiria bem se a pessoa torturada fosse alguém que ele odeia. A atitude desinteressada de Nilo foi lavada depois de pensar sobre isso por um tempo. Nilo pensou que recorrer à tortura poderia não ser uma coisa ruim. Se uma pessoa merece tortura, Nilo fará isso com prazer. No entanto, ele duvida se ele pode fazê-lo perfeitamente. Ainda assim, Nilo queria evitar torturar alguém o máximo possível. Quando Nili pegou o Kriegsmesser-Ophagoni do Storage Space, ele veio com uma bainha preta metálica. A bainha metálica foi presa automaticamente nas costas de Nili. Junto com a saia da katana da libertação, Nilo agora tinha duas bainhas formando uma cruz nas costas. Nilo embainhou o Kriegsmesser-Ophagoni em sua bainha. Ele decidiu não usar o Kriegsmesser-Ophagoni descuidadamente. A descrição dizia que o Kriegsmesser tem a função de multiplicar os receptores da dor. Isso significa que mesmo um pequeno arranhão que veio do Kriegsmesser pode fazer uma pessoa sentir mais dor do que o tamanho real da ferida em si. Nili se levantou e endireitou as costas.
Ele então estica seu corpo enquanto crepitações ecoam na área. Nele já havia terminado o café quente há muito tempo. Máximo fez o mesmo e se levantou também. O pequeno balde de leite foi esvaziando por Máximo há muito tempo também. Máximo só não se levantou para não incomodar Nilo. Cortesia dos brincos de fidelidade. O sol já brilhou, marcando o sexto dia de Nilo no mundo zumbi. Nilo estava cavalgando Máximo a uma velocidade vertiginosa em direção à próxima aldeia. Nilo não sabia quando o jogo de pega-pega entre animais de estimação zumbis e animais mutantes os alcançaria. Mas Nilo sempre fará o possível para não se envolver no meio da horda. Nilo tem algumas dúvidas sobre isso também. Se o jogo de pega-pega continuasse ontem, as duas partes envolvidas já deveriam ter chegado ou mesmo passado pela pequena cabana agora. Os zumbis não estão ativos durante a noite. Nilo contemplou enquanto montava nas costas do Máximo. Nas últimas 5 noites, Nilo não encontrou nenhum zumbi durante a noite. Claro, quando chega a noite, Nilo sempre se certificará de que ele tem um lugar para dormir. Foi porque Nilo foi influenciado por aqueles romances de zumbis anteriores que continua dizendo que os zumbis são mais ativos e mais poderosos à noite. Se realmente for o caso, então era lógico que o jogo de pega-pega não conseguisse alcançar a pequena cabana quando a noite chegasse. A missão de emergência do sistema também havia declarado apenas que Nilo só teria que chegar à próxima vila para satisfazer os requisitos da missão. Na verdade, a razão pela qual Nilo decidiu ir com calma foi principalmente porque ele confiava no sistema. Nilo sabia um pouco de informação sobre o sistema dos eventos que aconteceram ontem. Primeiro, o sistema não queria que Nilo morresse. É porque ele ainda tem algum uso ou é apenas porque o sistema é realmente criado para ajudá-lo a ficar mais forte? Nilo pensou que o último é o mais provável. Com base na recompensa que dá apenas pela conclusão da missão. Já parece uma mamãe de açúcar apaixonada pelo namorado. E segundo, o sistema tomou a vida de Nilo como prioridade. O sistema notificará Nilo sobre um perigo iminente que pode ameaçar sua vida, assim como o que aconteceu antes. Essa também foi parcialmente a razão pela qual Nilo ousou parar no meio do caminho e decidiu descansar na pequena cabana. Quem sabe, pode desencadear outra missão de emergência que veio com recompensas abundantes após a conclusão. Nilo percebeu que se os zumbis realmente não estão ativos à noite, então era melhor caçar zumbis durante esse período. Ele pode simplesmente mudar sua agenda para ser noturno, se for realmente o caso. Depois de um tempo, Nilo foi acordado por um baixo mu de Máximo. Máximo já havia diminuído a velocidade, pois agora se aproximavam de um assentamento. Este é o último hamlet que eles precisam passar para chegar ao centro da vila de Anjin. Este hamlet é chamado Bugnal. Comparado com os quase estéreis hamlets da vila de Uli, a quantidade de casas que estão dentro deste hamlet em particular é definitivamente muito. O Nilo preparou a katana da libertação e a atirou de sua saia. O punho da katana da liberação está no lado direito do Nilo, enquanto o Kriegsmesser da agonia estava no lado esquerdo. Nilo não queria usar o Kriegsmesser de forma imprudente. Além disso, ele não quer infligir mais emoções negativas nos zumbis que já sofrem. Nilo e Máximo examinaram todo o hamlet e, infelizmente, depois de vasculhar todo o lugar, eles só encontraram corpos de zumbis mortos espalhados por toda parte sendo comidos pelas larvas mutantes. Nilo adivinhou que o jogo de pega-pega já devia ter recomeçado. Os animais de estimação zumbis e os animais mutantes estão diminuindo lentamente a distância entre eles e Nilo. Eles precisam se apressar. Nilo não sabia quanto tempo isso duraria, mas queria ter certeza de que sobreviveria no final. Depois que Máximo correu como se não houvesse amanhã, eles chegaram ao centro da vila de Anjin. A fumaça se espalhava pelas casas e dava para sentir a escuridão que cerca o lugar. A menos que haja uma grande luta, os zumbis não destruirão propositalmente os prédios ao redor. Daí a razão pela qual há apenas um pequeno número de casas sendo destruídas ao redor. Nilo tirou sua katana da libertação. Os zumbis do nível 1 graus tinham o bi de emboscar seus inimigos. Máximo abrandou até andar apenas como um caracol. A estrada de entrada para o Village Center de Anjin tem 2 casas grandes que se ensanduam na estrada entre elas. Além das 2 casas que são visíveis na entrada, há árvores altas que brotam perto delas. Ambos têm o potencial de ser um local de emboscada. Nilo segura sua katana com força, cauteloso com o ambiente.
Máximo parece ser cauteloso e suas sobrancelhas estão franzidas enquanto continua olhando ao redor. De vez em quando, agia como um cachorro farejando o chão. À medida que se aproximam das casas, Nilo se prepara para uma batalha. No mapa do sistema, há 3 pontos vermelhos piscando ao lado deles, indicando que há 3 zumbis próximos a eles. Nilo não apenas viu ainda, mas o mapa do sistema viu. Deve-se notar que o sistema não apontará algo que não viu. Depois de olhar para a esquerda e para a direita, Nilo ainda não tinha visto nada. Com isso, ele agora tinha um palpite sobre onde estão os zumbis. Olhando acima da enorme árvore, o palpite de Nilo estava certo, pois ele podia ver 3 figuras de pé em galhos diferentes. Eles olharam fixamente para Nilo e Máximo com seus olhos esverdeados. Máximo agora também notou os 3 zumbis acima. Máximo moou enquanto se contorce seu corpo, dizendo a Nilo para sair de suas costas. Nilo salta e vira para trás para se distanciar de Máximo. Com os brincos da lealdade, Nilo agora pode entender facilmente o que Máximo está insinuando. Máximo queria mostrar suas novas proezas lutando 3 contra 1. Máximo continuou arranhando o chão com os cascos dianteiros enquanto olhava intensamente para os 3 zumbis lá em cima. Máximo bufou e mugiu alto para provocar os zumbis. Na parte de trás de Máximo, a marreta é segurada firmemente pela cauda de Máximo, pronta para esmagar algumas cabeças novamente se surgir uma oportunidade. Vendo o gesto de Máximo, os zumbis rugiram de raiva e pularam em direção a Máximo ao mesmo tempo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.